Vamos lá, chegou a hora do almoço. Então de manhã a gente já organizou o café da manhã e agora eu vou trazer aqui o almoço para vocês, tá? Antes de eu ensinar para você como ajustar, eu listei aqui alguns tópicos, alguns erros que eu sempre vejo com meus pacientes, com as pessoas que me perguntam: ah, Fernando, meu almoço tá legal, não tá? Eu já vou falar aqui para que você possa ver se você tá errando ou não. E se estiver errando, já não fazer mais. Só de você parar de errar, você já vai sair muito na frente. Primeira coisa que eu vejo demais aqui no almoço, de erro, né? É você misturar várias fontes de carboidrato. Tá? Então, por exemplo, você pode ver que aqui a gente vai encontrar o que de carboidrato? Fernando, o que é carboidrato? Você já viu lá na listinha do Fazendo a Feira, o e-bookzinho, as principais fontes de carboidrato, proteínas e gorduras. Então lá você pode conferir para tirar a dúvida. Mas no almoço, qual que seriam as principais fontes de carboidrato? O arroz, macarrão, batata, inglesa ou doce, mandioca, são as principais fontes de carboidrato do almoço. Então eu vejo que a pessoa acaba misturando arroz com, por exemplo, macarrão. Pode ver que aqui no meu almoço não tem. Por quê? Porque hoje eu vou comer arroz. Se eu quiser comer batata, amanhã eu como batata. Então, só em você não organizar misturando isso, já vai evitar o excesso de carboidrato. Ah, Fernando, então misturar engorda? Não, não é você misturar que vai engordar. É você não ter um cardápio individualizado. Lembra que você está aprendendo a ajustar a sua alimentação. Mas tem várias pessoas aqui. Então, para que você possa evitar esse erro, já que você não vai ter uma dieta calculada para o teu metabolismo aqui, você precisa minimizar, organizar as quantidades de cada refeição. Então, o primeiro passo é evite o exagero. Evite misturar arroz com batata, arroz com macarrão. Não. Então, vai comer o carboidrato, vai ser o arroz? Você vai pegar lá um arrozinho e coloca. Se quiser comer batata, amanhã você come batata inglesa, no outro dia você pode comer batata doce, tá? Então não mistura tudo no mesmo prato. Então, primeira coisa, escolha uma fonte de carboidrato. Outro erro que eu vejo é você colocar pouca proteína, tá? Então a proteína no almoço é o que? Frango, carne, ovo, peixe, tudo isso é proteína. Então eu vejo que a pessoa coloca uma porção muito baixa de proteína e isso aqui vai dar baixa saciedade e a chance é o que? Você beliscar muito ao longo do dia. Então é muito importante você ter uma boa porção de proteína. Se você tem mais fome, aqui é uma boa estratégia de aumentar, tá? É muito melhor você aumentar a proteína do que você aumentar os carboidratos, porque a proteína ela dá mais saciedade. Então uma boa porção de proteína, se você tem muita fome no almoço, é super importante você organizar. Tá certo? Então, recapitulando, evitar misturar várias fontes de carboidrato, escolha uma fonte, coloque uma boa porção de proteína. Um outro erro que eu vejo também é a pessoa misturar aqui, tá? Então, a pessoa coloca o frango junto com carne, junto com ovo, faz aquela salada de proteína. Lembra do excesso. O que engorda é o excesso. Se você mistura carboidratos, arroz, macarrão, batata numa refeição só, você está extrapolando. A mesma coisa aqui na proteína. Se você mistura frango, ovo, carne, a chance de você extrapolar aumenta. Então escolha logo um dia. Vai ser frango, amanhã vai ser carne, tudo bem. Tá? Então fica muito mais fácil assim. E você pode variar. A ideia é essa, você utilizar o que você gosta, certo? Mas é você aprender a fazer. Outro ponto importante aqui é a salada. Se você gosta de salada, ela vai ter um fator fundamental para você reduzir a fome. Então principalmente aqui, ó, as folhas, a cenoura. Você colocar uma boa porção de verduras, salada crua, no caso cenoura, alface, tomate, você também pode colocar legumes cozidos, brócolis, couve-flor. Capriche na salada crua ou salada cozida. Utilize ali, ó, mais da metade do seu prato de verduras. Ó, aqui tem beterraba também, então a gente coloca um pouquinho de cada. Então você vai fazer o quê? Aumentar o tamanho do prato. Olha como o meu prato ficou maior só em adicionar salada. Isso aqui vai ajudar você a ter menos fome no dia. Fernando, eu não gosto de verduras. Não tem problema. Agora, você vai perder isso aqui. Olha como fica melhor você aumentar o tamanho do seu prato com as verduras. Você vai mastigar mais e, consequentemente, vai ter menos fome. Então, é uma super estratégia para você fazer no seu almoço. Caprichar na salada. Se você não gosta, isso aqui não vai fazer você acelerar o metabolismo ou é obrigatório. Não, é uma estratégia para reduzir a fome. Então fica uma dica, você pode tentar experimentar uma saladinha por dia. Gosta de cenoura?
bota um pouquinho no arroz. Então você vai aos pouquinhos tentando implementar alguma verdura para ter essa estratégia junto com você. Mas se você gosta, já capricha ali, pelo menos metade do prato, eu recomendo. Outro ponto importante, o único carboidrato que você pode misturar, eu falei para você não misturar carboidrato, mas é esse daqui, ó, o feijão. O feijão é um erro muito grande que eu vejo as pessoas cortando no emagrecimento, achando que o feijão é que engorda. Na verdade, o feijão aqui, ele tem menos calorias do que o arroz. Então, é um ponto importante para quê? Para você utilizar, por exemplo, mais feijão do que arroz. Se você é uma pessoa que gosta muito de arroz, não precisa cortar, mas você pode diminuir um pouquinho no arroz e aumentar aqui no feijão, porque o feijão ele vai ter carboidrato e proteína. Ele também é uma fonte de proteína vegetal. E como eu expliquei para vocês, proteína ajuda você a reduzir a fome. Então olha que estratégia legal. Além disso, o feijão tem fibra. O que é fibra, Fernando? São carboidratos que nosso organismo não consegue digerir e faz com que você tenha uma digestão mais lenta, ajudando você a ter mais saciedade ao longo do dia e menos vontade de beliscar. Então o feijão é um ponto muito importante. Fernando, eu não tolero bem o feijão, eu não gosto de feijão. Se você não gosta, não é obrigatório a usar, mas você utilizar o feijão vai ajudar muito a reduzir essa questão da fome. E pode ser o feijão preto, pode ser o feijão verde, pode ser qualquer tipo de feijão, tá? Ele vai ter os mesmos benefícios. Mas se você não gosta ou não tolera bem, você pode trocar pela ervilha, você pode trocar pela soja, pelo grão de bico, tá? Pela lentilha. E se você não quiser nenhum desses, você pode, no lugar do feijão, aumentar um pouquinho do carboidrato do seu dia. Do arroz, por exemplo. Vamos supor, eu não coloquei feijão. Eu vou aumentar um pouco do arroz, já que eu não coloquei o feijão para complementar o carboidrato aqui da minha refeição, tá certo? Mas se você gosta, você utilizar o feijão com arroz, ou o feijão com macarrão, ou o feijão com a batata, também vai ser a mesma coisa, vai ajudar demais, tá certo? Então, para recapitular, uma porção de carboidrato vai ser o quê? Hoje vai ser arroz, amanhã pode ser batata. Muito bem. Uma porção de proteína, boa porção, pode ser frango, no outro dia pode ser carne, no outro dia pode ser ovo, legal. Caprichar bem aqui o prato com verduras e se você gosta, pode utilizar também o feijão. Outro erro também que eu vejo muito aqui no almoço é a pessoa o quê? Quer emagrecer, eu quero emagrecer. O que é que a pessoa faz? Come só a salada com o frango. Então a pessoa deixa de ter um prato como esse aqui. Eu tenho certeza que você que está assistindo já fez uma dieta dessa. Vou emagrecer, no almoço vou comer só salada, vou cortar o carboidrato, não vai ter arroz, não vai ter feijão, não vai ter batata nem nada. E a pessoa coloca aqui um franguinho ou uma carnezinha. Isso aqui vai ser rapidamente digerido e vai faltar substâncias para você. É por isso que quando você faz salada, você fica morrendo de fome. Por quê? Porque você não coloca os carboidratos, você não coloca o arroz, você não coloca o feijão, você não coloca talvez uma batata junto com o frango. É só salada e frango. Então, você cortar o carboidrato é um erro no almoço, tá? Não é só salada e frango, não. Tem que ter os outros nutrientes. Então, não use apenas a salada e o frango. Use a salada para complementar. Ela não é a base do prato, ela é um complemento. A base vai ser os carboidratos e a proteína, tá certo? Então não é assim que monta o cardápio de emagrecimento, não. Só salada e frango, certo? Não faça isso. Uma outra dica para você complementar o almoço, que na verdade aqui hoje não tem, mas que é uma dica legal, é você utilizar a abóbora ou girimum, dependendo da região. É um alimento que ele tem baixa caloria e também é bem interessante para você complementar e reduzir a fome aqui do teu almoço. E aí a gente vai para a parte final, né, do almoço, que é o quê? O suco. Quem aí gosta de suco? O suco ele pode fazer parte sem nenhum problema. Agora, é muito mais interessante no emagrecimento você preferir a fruta ao suco. Por quê? Porque quando você vai pegar o suco de laranja aqui, no liquidificador, ele vai perder o bagaço. Além do que, se você adiciona açúcar no suco, você aumenta o valor calórico desse suco. Com excesso de carboidratos, você vai aumentar o carboidrato do suco muito mais. Aqui na fruta você vai ter a fibra, por exemplo, na laranja você vai ter aquele bagaço que ajuda você a reduzir a fome, a regular o teu intestino. É muito mais interessante você comer uma porção de fruta. Fernando, eu gosto de suco. Eu uso açúcar, mas eu gosto de suco, não quero cortar. Primeiro passo, tenta reduzir a porção do açúcar. Não precisa cortar o açúcar agora, mas se você usa 2 colheres, corta para 1 colher. E você já vai ajudar muito a reduzir o excesso ali do açúcar e a caloria desse suco. O segundo ponto, coloca um copo menor, coloca um copo médio, um copo pequeno assim, para que você possa não extrapolar a quantidade de suco também, tá certo? E se você puder, tenta um dia tomar o suco e no outro dia colocar uma fruta. E se você depois puder, prefira
uma fruta de suco. Fernando, dicas de suco para mim. Eu não uso açúcar. Pode ser adoçante? Pode. Você pode adoçar com adoçante, inclusive eu prefiro do que o açúcar. Tenta reduzir só um pouco a quantidade de adoçante também. Não precisa cortar, mas reduz um pouco as gotinhas, certo? E uma dica de suco é de baixa caloria, limão, suco de limão e de maracujá. São os dois melhores sucos, tá certo? Então é o que eu recomendo. Fora isso, eu acho muito melhor você pegar uma fruta de sobremesa. E aí, fica mais fácil ou não você almoçar e emagrecer assim? Emagrecer comendo é tudo de bom. Espero você na próxima refeição. Vamos embora.